Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Feliz em estar aqui nesta noite, podendo ofertar a Deus o nosso culto a Ele, pois Ele é digno, Ele é merecedor do nosso culto. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 3. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Vou colocar meu celular aqui no púlpito, que eu estou sem. Nosso relógio ali está parado. Assim eu não perco a hora. Amém? Não seguro os irmãos aqui além do horário. Amém? Marcos capítulo 3, verso 1, o texto fala sobre a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Diz assim a sua palavra: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Amém. Até o versículo 6 apenas. Esse texto me chamou bastante a atenção. Opera um grande milagre. Ele restitui uma mão ao homem, uma mão que estava ressequida, mirrada, que deixava este homem, de certa forma, inútil, inválido para as suas atividades diárias, para produzir para a sua casa, para a sua família. Ele tinha uma limitação física para o fazer. E Jesus opera este milagre e lhe restitui a sua mão perfeita como a outra. Glória a Deus. No primeiro versículo diz: E a sinagoga, ela é uma extensão do templo de Israel. É como a nossa igreja aqui, ela é a sede. E nós temos hoje duas filiais, a congregação de Walt Disney e a congregação de Humaitá, Jardim Humaitá. Essas congregações, elas são extensão da nossa sede aqui, da Vila dos Remédios. O que se orienta, o que se segue aqui a doutrina do Senhor, é também ensinado nas nossas congregações. Ela é uma extensão da sede. A sinagoga, ela era uma extensão do templo. Daquele templo que Deus deu a ordem a Salomão, preparado para o servir ao Senhor, para se adorar a Deus, para se prestar culto a Deus, como nós hoje estamos aqui fazendo. Glória a Deus, esse lugar aqui é destinado para nós ofertar o nosso culto de gratidão a Deus. Glória a Deus. Quem era o público que estava naquela sinagoga? O público eram os judeus, povo que era escolhido por Deus, para revelar ao mundo quem era Deus. Esta era a missão do povo de Israel, revelar, mostrar ao mundo quem era o grande Deus de Israel. Glória a Deus. E também
num dia de sábado. O dia de sábado, ele também era consagrado para o servir a Deus. Se nós olharmos em Êxodo, capítulo 35, verso 1 e 2. Êxodo, capítulo 35, verso 1 e 2, diz assim: Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Então havia uma ordem sobre o dia de sábado para o povo de Israel, para o povo judeu, o povo escolhido por Deus para o servir. Trabalho nenhum, que aquele dia seria destinado para eles servirem a Deus, somente servirem a Deus. Era uma ordem, era uma obrigação. E se eles não o fizessem, eles morreriam. Era uma sentença de morte sobre eles. Mas se nós observarmos em toda a Escritura Sagrada, pelo menos eu não observei nenhum homem, nenhuma mulher que foi morto por descumprimento dessa ordem, de fazer alguma obra no sábado. Mas a palavra, ela é mais do que simplesmente física. Se nós, como servos do Senhor, também nos afastarmos do seu templo, nos afastarmos da sua presença, nós também morreremos. É uma palavra de advertência para nós, de exortação. Nós não podemos ficar longe da presença do Senhor. A palavra de Deus não pode se afastar do nosso coração, pois é ela que dirige os nossos passos, é ela que dirige a nossa vida. Glória a Deus, nós não podemos ficar longe da orientação de Deus. O Espírito Santo não pode se afastar de nós. Ele só estará em nós enquanto nós cumprirmos a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas para os judeus era uma obrigação, porque Deus conhecia o coração deles. E que se não fosse uma obrigação, eles não o fariam. E eles se afastariam de Deus, como por muitas vezes eles fizeram. Quando Moisés subiu ao monte, em poucos dias eles se esqueceram e se afastaram. E foram criar um outro Deus para eles. E em muitas oportunidades isso aconteceu. E foram cativos, inclusive, porque se afastarem das ordens de Deus, dos decretos de Deus. Aleluia. Mas o que eu quero dizer com isto, especialmente, eles estavam no lugar que Deus separou, que Deus consagrou para isto, a sinagoga, o templo. Estava lá um povo, um público que foi separado. E eles estavam lá no dia de sábado, que para aquele período foi consagrado para Deus. Mas havia um homem lá dentro, doente. Havia um homem lá dentro com a mão mirrada. E este homem, essa situação deste homem doente lá dentro, provava que alguma coisa estava errada. O lugar era correto, o povo era correto, o dia era... acontecia. Ele não era atendido por aquelas pessoas, o milagre não acontecia, algo estava de errado. Nossas vidas, pois nós temos o nosso Deus como Senhor da nossa vida. E se algo não está correto, algo não está sendo dirigido por Deus, alguma coisa... Pois onde Deus habita, Ele opera, Ele dirige, Ele orienta. Ele dá a solução, Ele traz a bênção sobre nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Este homem doente lá dentro,
estava constrangendo aquelas pessoas, mas aquelas pessoas que... Jesus, ele entra na sinagoga, e ele estava ensinando na sinagoga, ele estava falando sobre vida na sinagoga, estava trazendo palavras de vida para aquelas pessoas, para que eles pudessem se converter, não apenas obedecer os mandamentos por ordem, mas que eles o fizessem de todo o seu coração, que eles fizessem voluntariamente. Isso Deus exige de nós. Deus quer de nós voluntariedade, um coração quebrantado, contrito. Deus não rejeita, é a palavra dele. Nós precisamos chegar a Deus com o nosso coração aberto, aleluia, para que Ele possa entrar e operar em nossas vidas. Glória a Deus. Não estou dizendo que é necessário que haja barulho, que haja pulo, sapateado, não estou dizendo isso, mas pode haver também, que Deus opera no barulho, Deus opera no silêncio. Aleluia. Ontem Ele operou aqui em nosso meio, e a irmã foi curada na oração, ela testemunhou imediatamente, ainda durante o período do encontro aqui. E hoje não pode ser diferente, o Senhor vai operar aqui, o Senhor já está operando aqui. Aleluia. Nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nós o temos como Senhor da nossa vida, o nosso Rei. É Ele que reina sobre nós. Aleluia, deixa Ele operar na sua vida. Glória a Deus. Jesus estava ensinando sobre vida, vida eterna. Mas aqueles homens lá, é revelado qual é a intenção do coração deles. No verso 2 diz que eles estavam observando Jesus, se Jesus curaria aquele homem no sábado, para o acusarem e para o matarem. A palavra que foi lida lá em Êxodo diz que aquele que fizesse alguma obra no dia de sábado, morreria. E eles estavam procurando uma acusação contra Jesus. Jesus estava ali trazendo vida, palavras de vida, mas as pessoas não estavam. O povo estava com seu coração longe de Deus e queriam acusar Jesus para o matar. As palavras de Jesus, elas dão vida para os mandamentos. Jesus, ele veio cumprir os mandamentos, ele não veio descumprir. Ele veio cumprir, ele veio trazer vida para os mandamentos. Mas para eles era mais cômodo apenas obedecer o mandamento de uma forma aparente. A aparência nos engana muitas vezes. E é mais fácil viver muitas vezes na aparência do que verdadeiramente de coração diante de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos deixar de lado a ordem, mas cumprir a ordem com amor. Era isso que Jesus queria trazer vida para eles. Eu quero que vocês cumpram sim os mandamentos, mas com amor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria que eles tivessem vida de verdade, mas eles queriam a morte. Eles queriam a morte de Jesus. Não se importavam com aquele homem que estava ali, doente, precisando de uma ajuda, precisando de um milagre, mas pelo menos uma ajuda. Mas eles não se importavam com o homem. Glória a Deus. Em Marcos capítulo 2, verso 27, uma paginazinha ali, um pouquinho antes, diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem deixar todas as suas atividades e entregar tudo para Deus. Glória a Deus. Era um dia especial, era um dia de alegria, era um dia que ele poderia fazer a obra de Deus. Aleluia.
Às vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus é apenas cumprir com os trabalhos da igreja, também faz parte, mas não é especificamente apenas fazer os trabalhos da igreja. Fazer a obra de Deus é revelar ao mundo a obra que o Espírito Santo fez na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai cumprir com todos os trabalhos da igreja com muita alegria. Glória a Deus. Mas quando você tem essa alegria no seu coração, o Espírito Santo habita na sua vida, você revela para o mundo a obra que o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Deus fez na sua vida. Glória a Deus. E essa obra, ela começa na nossa casa. Conforme Efésios capítulo 5, capítulo 6, quando a esposa é submissa ao marido, quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, quando os pais amam os seus filhos, dirigem a vida dos seus filhos, quando os filhos obedecem aos pais, quando nós tratamos com respeito aqueles que nos servem, e como também tratamos com obediência os nossos patrões. Essa é a base da família, é a base da sociedade. Quando a obra de Deus é feita em nossos corações, ela começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E aí ela vai se expandindo. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é revelado por você. O nome de Deus é revelado na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas naquele momento que Jesus toma aquela situação, ele olha aqueles homens, conforme diz, ou melhor, retornando um pouquinho, no verso 4, verso 3 ainda, perdão, verso 3, ele vê aquele homem e vem para o meio, ele chama o homem doente para si, nenhum outro havia feito isso antes. Não sabemos há quanto tempo aquele homem estava ali, doente, necessitado de uma ajuda, de uma cura, de um milagre. Mas agora Jesus olhou para ele. Como Jesus hoje está olhando para cada um de nós, Ele sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. E Ele está dizendo para você hoje, não caminhe sozinho, venha, levante-se, venha para o meio, venha para o centro, onde está Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chamou. E agora ele pergunta para aquela plateia que estava na sinagoga, para aquele povo que estava ali. Verso 4. É lícito no sábado fazer o bem, salvar a vida ou matar? Jesus coloca eles agora numa situação assim, de desafio. Era um dia de sábado. Está ali um homem doente, precisando de cura. Jesus pergunta, curar ou não? Fazer o bem a esta vida ou não? Se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou fazendo mal por omissão. Por omissão de fazer o bem, eu estou fazendo mal. É lícito, é correto matar ou salvar esta vida? No texto de Mateus, esse mesmo texto de Mateus, ele pergunta para os homens, se a sua ovelha cair numa valeta, numa vala, num buraco, você a deixa morrer no dia de sábado, você a deixa morrer? Ou você vai lá e estende a mão? E ele diz na sequência, quem vale mais, uma ovelha ou um homem? Glória a Deus. A sua vida tem muito valor diante de Deus. A minha vida tem muito valor diante de Deus. Jesus está ali diante daqueles homens, arriscando a própria vida dele por aquele homem. Arriscando o seu ministério, que ainda não havia concluído, está arriscando o seu ministério, a sua vida, por aquele homem. Glória a Deus.
Aleluia. Eles queriam matá-lo. Se Jesus o cura, eles querem matá-lo. Glória a Deus. E por nós, Jesus não apenas arriscou a sua vida, Ele a entregou inteiramente por nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus olha para aqueles homens com indignação, como está no verso 5, com indignação, com dor em seu coração, olhando a dureza do coração daqueles homens. Jesus estava ensinando aqueles homens a ter amor, a produzirem vida, e eles queriam a morte. Glória a Deus. Jesus chama o homem para o meio e dá uma palavra para ele: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus arriscou a sua vida. Podem me acusar, podem tentar me matar, mas eu não vou embora sem atender a necessidade deste homem. Aleluia, oh aleluia. Jesus não vai sair hoje daqui, o culto não vai terminar sem você ter a sua necessidade atendida por Ele. Aleluia. Talvez as pessoas que você ama estejam longe, estejam doentes, mas hoje serão atendidas. Aleluia. Jesus não vai deixar você sem uma resposta. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele foi para a cruz em meu lugar, em seu lugar. Ele já morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dEle aqui. Aleluia. Pudéssemos, aleluia, refletir a vida de Jesus, porque agora Ele habita dentro do seu coração. Porque Ele habita na sua vida, é o Espírito Santo que te traz para este lugar. Eu costumo repetir, aonde nós estaríamos se o Espírito Santo de Deus não tivesse tocado em nossos corações? Onde estaria a minha família? Onde estariam os meus filhos? Sem a orientação de Deus para a minha vida, sem o chamado de Deus para as nossas vidas, sem o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Será que nossos corações eram melhores que daqueles homens? Não. Nós também tínhamos nossos corações endurecidos, vivíamos longe do Senhor. Aleluia. Mas Ele aceitou o desafio. Ele aceitou, Ele olhou para aquela cruz e Ele disse: eu não vou voltar atrás. Aleluia, aleluia. Quando Ele clama ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia toda a dor que era de tomar aquele cálice. Aquele cálice eram os açoites que Ele haveria de tomar. Era a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, eram os cravos, os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Aleluia, era toda a afronta, toda a inimizade. Mas Ele tomou todo o cálice. Aleluia, aleluia, Ele recebeu a cruz em meu lugar e em seu lugar, para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus. Ninguém fez isso por nós, somente Jesus, somente Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aquele homem foi curado, e aqueles homens que estavam ali ao redor de Jesus, ao redor daquele milagre que aconteceu, poderiam ser curados também do seu coração, do seu interior. Mas eles preferiram a dureza dos corações. Eles preferiram sair e formar conselho contra Jesus para o matarem. Nós também somos falhos. Nós também somos pecadores e erramos muito. Eu não sei, Deus não está me mostrando, eu também não quero ver o pecado de ninguém. Eu também não quero que ninguém veja os meus pecados. Glória a Deus. Mas em Apocalipse capítulo 2, verso 5, ele nos diz assim:
lembra-te de onde caíste. Aleluia. Lembra-te de onde caíste. Glória a Deus. Como Jesus falou para aquele homem, levante-se e venha para o meio. Jesus está falando para você hoje, não se perca no caminho do pecado. Não se afaste de Deus. Levante-se. Olhe da onde você caiu. Olhe onde foi a sua falha, onde foi o seu erro, onde foi o seu pecado. Levante-se. Deus te chama para estar com Ele. Ele te chama para você caminhar com Ele. Que Ele quer caminhar ao seu lado. Você não está sozinho. E às vezes nós achamos que estamos sozinhos e queremos ter o entendimento perfeito de todas as coisas que nós achamos corretas. Mas fala com o Deus, porque nós erramos, porque nós falhamos. As nossas decisões não são as melhores, não são as mais perfeitas, mas Ele conhece. Ele conhece o caminho, porque Ele já passou pelo caminho. Aleluia, Ele já foi para a cruz, para te dar a vitória. Então fala com Ele, caminha com Ele, deixa Ele caminhar ao seu lado. Não se afaste dEle. Sem Ele não há luz. Aleluia, sem Ele não há salvação. Glória a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do primeiro verso, mas especialmente versos 6 e 7, os homens se reúnem para cortar madeira, para aumentarem a tenda do templo, a tenda da congregação. E o profeta Eliseu estava ali, e eles vão tomar conselho com Eliseu, e Eliseu fala, podem ir. E eles falam, não, mas venha. Glória a Deus. É importante que o Espírito Santo esteja conosco em todos os momentos. Que Ele caminhe conosco em todos os momentos. Pois a qualquer instante nós podemos falhar, nós podemos cair. E aqueles homens cortando madeira, o machado de um deles se soltou do cabo de madeira e caiu no rio. E afundou lá no fundo do rio. Mas ainda bem que eles haviam chamado Eliseu para estar com eles. Se você chama Jesus para estar com você todos os momentos, na hora da aflição, na hora da angústia, Ele está ali do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. E Ele chamou Eliseu, o machado caiu, era emprestado, era de grande valor, e agora? E Eliseu toma um lenho, um galinho de árvore, flor da água, e o machado sobe lá do fundo. Ele pega o machado e restitui ao moço. Glória a Deus. Se você cair, o Senhor Jesus imediatamente te socorre. Ele está aí ao seu lado. Você não está andando sozinho. Aleluia, creia. Aleluia. O Evangelho é por fé. É você crer, é você entender. Glória a Deus. Aleluia. Não importa qual é o seu pecado, não importa qual é a sua falha. Em Crônicas capítulo 21 diz que as misericórdias do Senhor são muitíssimas. As misericórdias do Senhor são muito maiores do que o seu pecado, do que o meu pecado, do que as nossas falhas. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Jesus entregou a vida dele por você. Aleluia. Ele não precisava fazê-lo. Ele estava nos céus com o Pai, ele não precisava fazê-lo. Mas ele e o Pai, o Espírito Santo, eles são um só. E a vontade do Pai foi em te entregar o reino, em trazer a você o reino dele. E Jesus então aceitou a missão de vir a este mundo e morrer na cruz por você, por mim. Aleluia, para que nós não tivéssemos o pagamento dos nossos pecados, que seria a morte. Conforme Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Glória a Deus, não largue de Jesus, não abandone Jesus, Ele está pronto a te perdoar. Ele deu a vida dele para isto, foi para isto que Ele veio ao mundo, para te perdoar, para me perdoar,
para podermos morar com o Senhor eternamente. Glória a Deus. Faça como Pedro. Pedro disse para o Senhor: para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa hora, se o pastor permite. Amém? Que você possa se colocar de pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Saber que o Senhor Jesus está aqui, Ele está aí ao seu lado, através do teu Santo Espírito, Ele não te abandona. Aleluia. Jesus arriscou a sua vida, mas por você Ele deu a sua vida. Aleluia. Ore agora. Peça para o Senhor perdoar os seus pecados, perdoar as suas falhas. Lembra de onde você errou, o que você errou, conserte com o Senhor, para que você possa ter a alegria do Santo Espírito em sua vida. Aleluia. Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, nós nos alegramos na Tua presença, Pai. Nós nos alegramos porque o Senhor Jesus, Ele cumpriu a sua missão, Ele morreu na cruz, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, Senhor. Aleluia, para que o Espírito Santo habitasse em nós, para que Ele pudesse caminhar conosco todos os dias. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece-a, Senhor, na Tua palavra, na Tua doutrina, no Teu Santo Espírito, Pai. Louvado é o Teu nome, aleluia. Não é somente o sábado, mas é todos os dias, Senhor. Nós queremos a Tua presença, nós queremos, Senhor, aleluia, refletir a Tua glória, refletir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor operou em nossas vidas. Abençoa esta igreja, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, amém.